Galera, resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte motivo. Eu fiz um vídeo falando sobre hábitos positivos e lá eu falei sobre meditação e uma pessoa comentou assim, meditação e diário, uma pessoa comentou assim, meu TDAH não deixa fazer diário e nem meditação. E eu quero dividir uma coisa pessoal com vocês aqui, porque esse ano eu fui diagnosticado com TDAH. Eu descobri que eu tenho TDAH. E a minha vida inteira eu sempre achei que minha personalidade era de uma pessoa desajustada, desajeitada, uma pessoa que sempre quando eu tava num jantar com a família, numa mesa, eu sempre derrubava alguma coisa, eu sempre derrubava. Eu vou em algum evento, alguma coisa, cara, eu sempre derrubava. Então eu tinha que, por exemplo, algumas histórias, né? Eu já trabalhei como fotógrafo, como videomaker, então uma vez eu fui num evento, num shopping, tava filmando esse evento, e era um palco, né? Um palco no meio do shopping, só que tinha um cabo bem grande. Isso, claro, foi problema de quem organizou isso, mas também problema meu de ser desatento. De eu pisar no cabo principal de força, que estava trazendo a força de energia para todo aquele palco. Eu pisei naquele cabo e tirei a energia do palco inteiro, com todo mundo assistindo a apresentação. Ninguém entendeu nada, porque eu tava atrás do palco, eu tava passando, eu tava filmando um lado e ia passar por trás para filmar o outro, e nesse meio tempo eu pisei lá. Eu não sei se as pessoas perceberam que fui eu, a organização com certeza, as pessoas no momento só acharam que o que aconteceu, mas eu fui culpado de fazer isso, e isso foi só uma das vezes que eu lembrei. Outra vez que eu fui num evento muito importante, um evento super chique, de pessoas bem ricas e sofisticadas, e eu tava lá naquele evento e tal, com a minha mina, e aí, cara, a gente foi tirar foto com os anfitriões do evento, e se não me engano era 10 anos da clínica de estética deles lá. E aí a gente foi tirar foto, e na hora de tirar a foto, de eu me colocar do lado de um painel luminoso, bem alto, um painel tipo, sei lá, mais de 1,5 m, assim, um negócio grande assim, 10 anos. Eu fui lá e bati no negócio luminoso, caiu. Cara, várias histórias de eu ser desastroso, assim, de eu quebrar as coisas e tal, e eu sempre me incomodava com isso, eu não gosto de fazer isso, mas acabava que entrava num modo desatento e ia acontecendo isso. E eu achava que, essa é a minha personalidade. Na escola, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de prestar atenção. Muita dificuldade. Eu era sempre um cara bastante bagunceiro, não prestava atenção, não estudava. Mas eu tinha um raciocínio lógico, ainda tenho um raciocínio rápido, assim. Eu conseguia aprender as coisas rápido, eu conseguia assimilar e aprender, e conseguir lidar muito bem com isso. Mesmo não prestando atenção, não estudando direito, eu passava na maioria das matérias. Poucas vezes que aconteceu de eu ter que fazer alguma recuperação. Isso foi mais no ensino médio ainda, que eu tava mais, desligado algumas vezes, mas na maioria das vezes eu passava com muita tranquilidade. Acho que a única vez foi em química, no segundo ano do ensino médio, que eu tive uma recuperação na minha vida, que era uma matéria que eu não gostava nada na época, assim, no fim, estudando, eu acabei até que gostando um pouco, mas ainda não nada a ver. A questão é a seguinte: fui diagnosticado com TDAH. E pra mim foi uma surpresa, né? Vou explicar primeiro como é que foi o processo, de por que eu fui diagnosticado. A minha noiva, ela tem consultas de terapia semanais, 2 em 2 semanas, com a psicóloga dela. E sempre fala sobre coisas que acontecem no dia a dia dela e comigo também. E a psicóloga dela percebeu algumas coisas e falou, cara não, né? Falou, né? Bela, teu noivo pode ter TDAH? Disse pra ele fazer um teste básico. Então eu fui lá na internet e fiz um teste muito básico. Eu vou deixar o link para vocês, é um teste online que você procura, teste TDAH. E esse teste ele é um início, porque aquilo ali não tem nada certo, porque muitas pessoas passam por problemas comuns do TDAH, de desatenção. A questão é quando isso é todo dia e isso te freia de conseguir evoluir na vida. E aí eu fui lá, fiz esses testes lá. Então tem o TDAH, ele tem duas partes, né? 2 polos. Tem o TDAH, que é desatento, e tem o TDAH, que é hiperativo. Para quem não sabe, desculpa não ter falado antes, TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E, cara, eu marquei todos do desatento daquela lista e um do hiperativo. Então, tava lá, marquei, e na hora eu já pensei, faz sentido então, fiz o teste aqui, faz sentido realmente esse negócio. E aí vou atrás de entender mais isso. Então fui direto com a minha psicóloga, fiz lá uma consulta inicial com ela, conversei com ela e tal. Ela falou, olha, pode ser pelo que você me falou, mas então é o ideal você ir numa neurologista ou psiquiatra. Então, tá bom, vamos lá. Fui no neurologista.
Na neurologista também fiz um teste lá com ela e na primeira consulta ela já falou, você tem TDAH, você realmente passa por esse problema. E eu pensei, meu, não é possível, cara, será mesmo? Sabe, eu não queria aceitar o negócio, eu tava com dificuldade de realmente aceitar que eu tinha um transtorno, que eu tinha uma deficiência. Pra mim, eu era só uma personalidade desatenta e meio desligada. Ok, fiz essa consulta, eu falei, não, vou no psiquiatra também. Marquei consulta com o psiquiatra, foi uma consulta longa, conversamos bastante tempo, falei do dia a dia, falei do passado, falei... Cara, resumindo, também diagnosticado com TDAH. Psicóloga, neurologista e psiquiatra, os três afirmaram que eu tenho esse transtorno. E eu pensei, pô, e agora? Tem que lidar com isso, né? Então, realmente, preciso aprender a lidar com isso. Porque tem dias que parece que tá mais forte, tem dias que parece que eu sinto uma névoa mental que é impossível eu pensar, eu sentar e escrever alguma coisa com raciocínio lógico, sei lá, mais de 5 linhas do que eu tenho que fazer. Eu não consigo. Hoje, por exemplo, era um dia desses. E uma das coisas que me ajudam é meditar, que eu falei lá no começo, e o autoconhecimento. Diário, entender, conversar, conseguir falar comigo mesmo, falar com um profissional, com minha psicóloga. Coisas que me ajudam a ter mais autoconhecimento, me ajudam a lidar também com o TDAH. Mas além disso, a minha psiquiatra receitou medicação. A gente começou com uma medicação muito conhecida nesse meio, inclusive até receitada para crianças, que é a Ritalina. Então começamos e tal, achei ok, assim, tipo, me deu uma diferença, mas não curti tanto, assim, e a gente foi mudado aí pro Venvance. Venvance é um medicamento que eu conheço muita gente que abusa desse medicamento para concursos, para até uso, tipo, para se divertir, como é que é? Recreativo, até para uso recreativo, ou pessoas que usam para ficar sem dormir e virar a noite estudando para uma prova. Então, coisas desse tipo. E eu pensava, pô, eu vou ter que tomar esse remédio aí que as pessoas... Sabe, tipo, eu não queria ser dependente de um remédio desse, entendeu? E, pô, mas beleza. Ganhei a receita, fui lá, comprei o remédio, um remédio faixa preta. E é uma receita bem exclusiva, só profissionais médicos relacionados à área da mente. Então, psiquiatras, neurologistas podem receitar. Porque é bem fechado o negócio mesmo, faixa preta. Então, fui lá, comprei o remédio. E, cara, faz muita diferença pra mim a medicação. Eu não sinto nenhum dos efeitos que a maioria das pessoas que abusam desse medicamento falam que sentem. Tipo, um foco absurdo, que você fica sem dormir, fica totalmente focado. Cara, isso não acontece comigo. Parece que eu fico normal. Então, em momentos que eu tô desligado pra baixo, uma névoa absurda, eu não consigo pensar, eu tomo o remédio e ele me coloca no estado ok. Então... isso me fez também perceber que, beleza, eu sinto os efeitos que o remédio realmente foi feito para fazer. Então o remédio foi feito para solucionar esse problema que eu tenho, que é esse déficit aqui no meu cérebro. Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Ele soluciona isso. Então só o fato de eu não ter os mesmos efeitos e também não ter o que as pessoas falam que é um efeito rebote, então elas usam o medicamento, ficam muito aceleradas num certo período e no outro dia elas têm um efeito rebote, com depressivas para baixo, com pouca energia, e eu não sinto isso. Eu tomo o remédio, me sinto normal, no outro dia tá tudo ok. Então, tipo, o remédio funciona para mim porque ele precisa ser feito. E para mim foi mais uma confirmação que o TDAH realmente está dentro de mim. Eu tenho essa deficiência. Só que o que acontece, o que eu quero falar aqui, por que eu estou compartilhando isso pessoalmente? Talvez se você tiver alguma deficiência, assim como eu tenho TDAH, tenho essa deficiência de atenção, isso não pode ser um fator limitante para você. Você não é a doença, você tem a doença, você tem a deficiência. Agora, o que você vai fazer para lidar com essa deficiência? Quais vão ser as suas atitudes para lidar com essa deficiência? Você não pode simplesmente se limitar a o TDAH não deixa. Peraí, o TDAH te dificulta, eu tenho dificuldade de meditar. Para mim não é fácil, mas quanto mais eu medito, eu tento um mínimo 10 minutos por dia, eu faço de meditação e cada vez isso me ajuda mais. Cada vez eu consigo trazer o meu foco para a respiração, cada vez mais eu consigo diminuir essa névoa mental naturalmente, sem um remédio. Então a meditação acaba sendo até uma medicação natural para mim. E o diário me ajuda a ter esse autoconhecimento, ver as coisas que estou fazendo que estão dando certo, entender às vezes que quando eu acordo com uma névoa mental dessas máximas, onde eu não penso nada, entender o que eu fiz no outro dia, o que eu posso fazer para melhorar, entender o efeito que o remédio traz para mim. E eu não tomo remédio todos os dias, o remédio ele é um estimulante. Assim como um energético é um estimulante, por exemplo, te deixa acordado, o remédio é muito semelhante, só que muito mais forte e focado nessa região da falta de dopamina, da falta de motivação que um TDAH assim como eu tem.
E eu não quero ficar dependente disso, eu tento das maiores formas possíveis, das melhores formas possíveis, resolver isso naturalmente. A minha psiquiatra já disse que eu posso tomar 5 dias por semana e tentar ficar 2 dias sem tomar. Eu tenho tomado de 3 a 4 dias por semana e pra mim tá ótimo, sabe? Tem solucionado e me ajudado muito eu aceitar que eu tenho transtorno e simplesmente buscar formas de me desenvolver. Outra coisa, eu sempre fui muito ligado a desenvolvimento pessoal, entender como eu poderia melhorar minha rotina, como eu poderia melhorar meus hábitos, como eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre fui muito ligado a isso e eu vejo que isso sempre trazia coisas positivas para minha vida, assim como para qualquer pessoa que aplica o desenvolvimento pessoal e tá na sua jornada de se desenvolver. Mas eu comecei a perceber que isso também é uma estratégia para eu lidar com esse TDAH. Então eu percebo que você ser uma pessoa organizada e com bons hábitos é algo necessário. É algo que se você tiver TDAH, você não pode dispensar, principalmente ser organizado. Porque TDAH não é uma doença só de desatenção, né? Desatenção, ele é quase que um sintoma, a desatenção é quase uma consequência do TDAH. Com o TDAH, você tem uma redução no seu nível dopaminérgico, ou seja, você tem muito menos chance de sentir motivação para fazer as coisas que você precisa fazer. Então é muito mais fácil você procrastinar, é muito mais fácil você perder tempo assistindo qualquer coisa inútil, é muito mais fácil você se prender no loop infinito no TikTok, no YouTube, por aí vai, no Reels. É muito mais fácil você ficar num videogame que você gosta por horas e horas seguidas, porque isso gera aquele estímulo de dopamina que você tem dificuldade para acontecer isso. E o remédio ele vem justamente nessa parte. E olha, eu tava falando aqui, eu até me perdi, de tanto que a minha cabeça começa a desvirtuar. Isso é muito comum no TDAH. Então a questão é a seguinte, cara. O que eu quero dizer nesse vídeo é que não se limite se você tem TDAH. Não aceite isso como algo que te impede de fazer as coisas. Entenda que isso existe, que ele tá ali, mas que não te impede. O TDAH ele só te dificulta um pouco. Pode ser injusto, cara, esse mundo não é injusto. Tem pessoas que têm coisas mais positivas de um lado, tem pessoas que têm menos coisas de um outro. Nós somos seres humanos, isso faz parte do mundo, a gente está aqui. E agora é hora de você olhar para as coisas que você pode fazer, aquilo que você tem controle. É o que eu sempre bato na tecla. Você não tem controle de ter TDAH, mas você tem controle de os hábitos que você vai ter, das coisas que você vai fazer, de você reduzir, ser o mais minimalista possível com conteúdos que você consome, com pessoas que você segue, com quantidade de coisas que você tem. Seja o mais minimalista possível, porque isso também reduz o excesso de carga na sua cabeça e te ajuda a lidar com tudo mais facilmente, tá? E caso você desconfie que você tem TDAH, não seja tão resistente assim como eu fui no começo, de buscar um diagnóstico, de buscar um profissional para entender se você tem ou não tem um transtorno, porque faz a diferença. O remédio para mim tem feito muita diferença, reconhecer, ter o diagnóstico também tem feito a diferença, porque a partir do momento que eu sei que eu tenho isso, eu começo a buscar estratégias para lidar com isso que eu tenho de problema. Eu não simplesmente ignoro alguma coisa que eu tenho e vou vivendo de qualquer jeito, entendeu? Então assim, espero que talvez tenha sido legal esse papo. Foi mais uma questão de eu compartilhar uma coisa pessoal. Eu tinha falado lá pelo Insta e aqui eu resolvi soltar um pouco isso. E se talvez você desconfie que você tem, vou deixar o link do primeiro diagnóstico e depois procura um profissional. Demorou? Então, se você tiver algum comentário, alguma coisa para adicionar sobre isso, me conta aqui embaixo que eu gostaria de saber também a sua opinião ou, sei lá, o seu relato. Tamo junto? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você quiser vídeos legais para você se desenvolver, ficar mais bonito, ser um cara mais atraente, ser uma pessoa mais completa e também compartilhar comigo a mesma jornada de desenvolvimento que eu tenho. Eu tô todos os dias tentando me desenvolver mais. Eu espero que você também esteja na sua jornada de cada dia melhorar mais. É nóis? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!